você ligado no portal criativoonline.com.br, cidade de São Miguel das Matas. Estamos aqui na nossa redação com o professor Emerson Eloy, prefeito da cidade de Santa Inês. Temos a grata satisfação de recebê-lo para bater um papo com ele que já esteve recentemente conosco, falando inclusive sobre o município de Santa Inês e volta mais uma vez para falar sobre aquele município. Com muita alegria nós recebemos e já de bate pronto desejamos boa tarde para ele. Boa tarde, professor. Sua câmera é essa aqui, ó. Pode falar de frente aí, fica à vontade. Boa tarde, amigo. Boa tarde aos ouvintes e participantes da Criativa Online. Para mim é um prazer sempre estar presente, falando um pouco sobre gestão, sobre a sociedade de uma forma geral, problemas da sociedade, problemas das cidades. Acho que essa discussão só nos enriquece e a gente precisa discutir, a gente precisa debater mesmo, para que a gente possa continuar melhorando. Professor, eu queria começar falando sobre algo que deveria ser pauta de todo gestor, a educação. Um Instituto Santa Inês de Educação, se me corrija se a terminologia estiver equivocada, mas algo mais amplo, pensado para frente, uma política de Estado e não uma política de governo tem sido pensada e em breve vai estar sendo materializada e entregue à sociedade de Santa Inês. É verdade, Magno. Quando nós entramos lá em 2017, nós tínhamos uma rede municipal bastante complicada, muito desestruturada, parada no tempo. E o nosso grande desafio era mudar essa rede, né? Eu sou professor, nós temos vários professores na gestão e nós compreendemos assim perfeitamente que as mudanças, elas de fato acontecem através da educação, né? Mesmo que elas sejam demoradas, porque são sementes que são plantadas e precisam ser regadas para futuramente dar bons frutos. Aí nós estamos recuperando toda a rede, não só na parte pedagógica, didática. Tem sido feito um trabalho muito importante, um trabalho muito humanizado, coordenado pela equipe da professora Jotelma, que é a nossa secretária de Educação. Toda a rede física está sendo modificada. Estamos quase finalizando os 100% desta requalificação da rede. Nesse presente momento agora, por exemplo, nós estamos operando 2 escolas, ou seja, mexendo na rede física. Estamos construindo uma escola novinha e estamos finalizando isso que você acabou de colocar, que é um Instituto de Educação, né? Um lugar que está ficando muito bonito, moderno, aconchegante, para melhor recebermos a nossa comunidade escolar. Entendemos que todo aspecto de aprendizagem, ensino-aprendizagem é muito importante. O aspecto da participação da comunidade na escola também é fundamental. Mas a estrutura física também faz parte deste mesmo processo. Precisamos humanizar mais os espaços, derrubarmos os muros, né? Tirarmos as grades, fazer isso simbolicamente funcionar como uma parceria de fato com as famílias, com a comunidade, com os alunos. E é essa a nossa política. Em Santa Inês, a gente tem um lema na educação que é cidade educadora. De pensarmos a educação de forma integral, não só de educação em período integral, mas integral com a formação. Na concepção, né? Na concepção, exatamente, de formação do indivíduo como um todo, né? Porque ter bons alunos é muito importante, mas ter bons seres humanos é ainda mais. Essa, inclusive, é uma concepção que a educação pública ela tem, e é preciso ter muita noção de qual é a missão que tem a educação pública. Para quem fez o PDE vai saber que tem lá a missão, visão e os valores, diferente da escola privada. A gente precisa deixar de fazer esse tipo de comparação, né? Perfeitamente. E eu sou daqueles que acredito que a parceria entre a família e a escola ela precisa acontecer. Só que se você ficar, a família não se aproxima da escola, a escola... Não. Eu acho que as escolas precisam promover isso. Verdade. As escolas precisam Criar tomar iniciativa nesses diálogos, porque tem ferramenta para isso. Na sua grande maioria é pública e a gente precisa... Sim. 83% das escolas brasileiras são públicas. A gente precisa parar com esses ditados que às vezes acontecem por aí, que aquilo que é público é de segunda
categoria, parar com isso, né? O que é público, ele precisa ser de primeira categoria, ele precisa ser de qualidade, tudo, espaço físico, os profissionais. Então, nós fomos para dentro, entre aspas, a comunidade entendeu isso e a gente não tem nenhuma dúvida de que os frutos já começaram a ser colhidos depois desses 4 anos de trabalho e estamos indo para mais 4. Quando sairmos da gestão lá em 2024, nós teremos em Santa Inês um processo educacional muitíssimo diferente, mas muitíssimo prazeroso de se observar, de se acompanhar. Eu queria abraçar aqui o Luiz Carlos dizendo boa tarde, o Júlio Paulo também, que está na capital baiana, Salvador, boa tarde, miguelenses, Luiz Carlos ligado, Santa Inês lá, Inês Caroline ligada também, Margarida Souza ligada, Henrique Sol, boa tarde a todos, grande gestor Emerson, grande gestor, Santa Inês em boas mãos, o Henrique Sol é presidente do PT aqui em São Miguel das Matas, do Partido dos Trabalhadores. Ele dizendo que Santa Inês está em boas mãos. O Luiz Carlos voltando para parabenizar. A Adileuza Barreto também ligada. O Renê Silva, grande professor Emerson, sua gestão especial na educação nos inspira em um contexto que temos carecido de boas referências de gestão. O professor Renê Silva você conhece muito bem, né? Sim, sim. Parabenizando aqui. Mas outras áreas também estão sendo pontuadas para além da educação lá. Eu percebo e a gente acompanha o avanço de outras áreas também. Fala um pouco com relação a essas outras áreas, o esporte agora também recebendo, o esporte atrelado à educação lá também, não é? Ou não? Não, o esporte lá é porque grande parte dos municípios aqui da nossa região, Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, lá está em outra pasta, né? Quando nós entramos, um abraço a todos os amigos que têm nos encaminhado um alô, um abraço a Henrique, um abraço a Renê, enfim. Magno, veja bem, nós, quando chegamos em 2017, criamos uma secretaria independente, que ela comporta cultura, esporte e turismo, né? Então, é uma secretaria independente. Infelizmente, nós criamos essa secretaria quando chegamos e logo demos um azar terrível, porque a gente depende muito de políticas públicas, sobretudo do governo federal, né? E as políticas públicas do governo federal voltadas para a cultura... sem dotação já era, né? Não dá nem para dizer. Mas assim, é possível o município fazer. Então, locamos isso, criamos um espaço próprio, temos otimizado várias iniciativas, vários projetos, né? E assim, para a gente não é possível compreender educação e cultura separadamente, nos espaços escolares, no diálogo com a comunidade, né? Então, a educação, a cultura, as artes, elas precisam estar caminhando juntos, né? E a gente tem tentado muito fazer isso lá, graças a Deus tem dado certo. Estamos lá com várias propostas nessa área da cultura, do turismo também. Quando chegamos na gestão, as pessoas, poxa, Santa Inês vai ser uma cidade turística, como é que pode acontecer um negócio desse? É possível. É possível, cara, é assim, você na gestão, você precisa buscar alternativas. Se você ficar de braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu, não vão acontecer mesmo. Então, a gente foi buscar alternativas, né? Nós temos um artista na cidade que trabalha com a questão da construção de dinossauros, criamos o projeto de Inovale. Hoje tem sido um projeto que tem capitaneado muitas ações na nossa O portal da cidade indica um pouco disso, né? Já pois a cara da cidade, né? E temos várias cenas, estamos apostando muito nisso, estamos construindo agora, cara, nesse exato momento, a todo vapor, um centro de cultura, um centro de convenções, né? Com auditório, com tudo, inclusive o Museu do Dinossauro estaremos implantando nesse centro de convenções. Queremos exatamente ser espaço de visitação, de turismo, porque onde há visitação, há circulação, e onde há circulação, há aquecimento econômico. Então, a gente precisa buscar essas alternativas. Nós estamos investindo nisso, creio que está dando certo e dará muito mais ainda, porque nós vamos intensificar as nossas ações. Como eu falei, lá em Santa Inês
foi descoberta a maior urna indígena do país, em um povoado localizado a 8 quilômetros da cidade. Estamos estruturando também esse espaço, estamos criando um memorial, né, em diálogo com a UFRB para desenvolver as pesquisas. Estamos construindo uma praça onde vai ficar o memorial dessa urna. Vamos intensificar as pesquisas, enfim, para descobrirmos tudo e contextualizarmos melhor. Também será um ponto de visitação, um enriquecimento gigantesco culturalmente falando, né? Estamos tentando aí criar um memorial da ferrovia, que é uma ferrovia que atravessava o vale, que acabou, e assim a gente percebe com uma velocidade muito grande que essa história está indo por água abaixo. A gente tem a pretensão de recuperar isso, já estamos trabalhando também nisso. Então são várias ações nessa área cultural. Na área de esporte nós estamos já inauguramos vários ambientes esportivos, como quadra, campo society. Agora estamos com um projeto aí, vamos colocar também grama sintética no estádio municipal, que é uma coisa que era um desejo nosso antigo. A gente já está com a mão na massa do projeto, vai acontecer, entre outras iniciativas, né? Fomos aí atropelados, obviamente, por essa pandemia, não tem outro jeito, né? Tivemos que interromper vários projetos que tínhamos, como as nossas aulas, as nossas oficinas de karatê, de boxe, de dança, de música, tudo que A experiência do Mais Educação na Escola do Estado te fez enxergar de que essas aulas são importantes para serem agregadas à rede municipal também? Claro, não só na concepção de tempo integral, né? Para além disso, não estou falando de 7 horas no mínimo diárias, mas estou falando de concepção mesmo? Sim, com certeza absoluta. Assim, a minha formação vem muito dessa área cultural, né? Eu sou de fanfarra, né? Sim. Nós construímos a fanfarra de Santa Inês desde o seu princípio, a fanfarra diversas vezes campeãs baianas, entre outros títulos. E assim, eu via dia após dia a convivência dessas crianças, desses jovens e adultos nessas atividades culturais. Sei quão é importante. E se nós pensamos em uma educação integral, a formação do indivíduo como um todo, nós precisamos atrelar isso, né? Nós precisamos fazer com que essas pessoas participem, sejam oportunizadas. E ao contrário do que muita gente pensa, aqueles moradores que por muitas vezes são marginalizados até pela localidade aonde mora, por muitas vezes falta a oportunidade. Oportunidades como essas, entendeu? Que é abraçado por um professor, em um centro de arte, em uma academia, e ele toma gosto pelaquilo, ajuda, o professor pode acompanhar, a família pode acompanhar. A gente tem feito isso, tanto através da cultura, quanto através do esporte, quanto através da Secretaria de Assistência Social, por conta do atendimento às vulnerabilidades sociais. E a gente tem visto que é muito coerente, é muito correto. E assim, isso é uma contrapartida, é um combate muito importante. Quer ver, por exemplo, quando nós chegamos, Santa Inês é uma cidade excepcionalmente violenta, pequena, mas violenta. Verdade. Aí as pessoas entendem que só trazer polícia, não vai resolver o problema dessa comunidade, né? Porque não só é a repressão. Obviamente que as forças de segurança são importantes, a gente ajudou a estruturar isso, né? Hoje nós temos a base da CIP, a CIP nos dá suporte, delegado titular, polícia militar com o capitão Ianderson comprometido, guarda municipal, enfim. Mas é preciso haver políticas públicas, senão você pode ter um exército. O exército na rua, por exemplo, causaria o caos para a sociedade, né? Não é a sensação de segurança, né? Não vai resolver. Então as políticas públicas, e essas aqui em destaque que nós estamos falando, são muito importantes para o desenvolvimento
desse pensamento educacional e cultural no município. Olha, e a Margosa te acompanhando aí, tive a oportunidade de conhecer esse professor, ele fazia na época um trabalho grandioso lá numa escola, estava diretor, quem está dizendo isso é a Cleusa, de Amargosa, falando isso aqui, rememorando um pouquinho. Veja, não é? Talvez não acompanhe hoje de perto o trabalho do prefeito Emerson, mas conhece o trabalho do professor, que não são pessoas distintas, né? Não dá para dissociar o professor Emerson, e que bom que não se dissocia. O professor Emerson foi transposto para o prefeito Emerson. Acompanhando um pouquinho também das pautas de lá deixa eu trazer aqui só as informações, de lá de Santa Inês, aqui no território de identidade do Vale do Giriçá, a gente percebe o quanto as estruturas físicas, elas têm sido melhoradas, né? Porque a gente sabe que a valorização profissional, seja em qualquer que venha a ser a área, quando se fala em valorização profissional e estando na educação, a gente só pensa no professor, porque normalmente é quem tem um plano de cargos e remuneração, quem tem um plano de carreira, mas as outras áreas que também, embora não tenham, algumas delas não tenham, sobretudo nos municípios pequenos, também sentem essa valorização profissional quando vocês melhoram as condições de trabalho estrutural, pagamento em dias, valorização profissional no que se refere a equacionar o salário dessas outras profissões com os profissionais também que estão na educação. Fala um pouco dessa nova concepção lá em Santa Inês. Olha, a concepção nesse aspecto também precisa ser humanístico, né? É o humano. A nossa gestão é uma gestão muito voltada para o trabalho. Todos os dias, sempre fazer com que o trabalho apresente para a comunidade as diferenças que a cidade necessita, né? Eu sempre tenho falado com os servidores do município que os servidores do município estão tendo o prazer de ajudar a construir aquilo que vai lhe beneficiar, aquilo que vai beneficiar o seu filho, a sua família. Às vezes eu falo, está ali o pedreiro construindo uma creche boa, de qualidade, às vezes com recurso próprio. Quem vai estudar naquela creche, quem vai acompanhar a criança que vai ser acompanhada pelaquela creche é o filho do pedreiro, é o filho do serralheiro. Então, assim, você está trabalhando, ganhando o seu pão de cada dia, mas você está construindo uma coisa para si mesmo. Então, a gente desenvolve esse sinônimo de pertença, que é importante a comunidade ter. Então, exigir um bom trabalho, cobrar por isso, dar exemplo disso, é a nossa política. Mas a valorização é importante, formação é importante, diálogo é importante. Muitas coisas que a gente gostaria, inclusive, de fazer, somos aí cercados pelas legislações, e às vezes nem conseguimos fazer da forma que pretendíamos fazer, mas assim, é importante que tenha coerência. Falar em trabalho e falar em atraso de salário é um absurdo completo, entendeu? Nós nunca atrasamos salário de ninguém e não vamos atrasar até o final, porque isso é básico, nem se discute isso. Um prefeito não pode considerar um bom prefeito porque paga em dia, isso é uma piada. Pagar em dia é um dever, é uma obrigação, entendeu? E os funcionários se sentem valorizados por isso. O comércio, inclusive, também é valorizado por essa situação, porque o funcionário tem o dia de receber, tem o dia de cumprir com seus compromissos, entendeu? Então, tudo é um círculo de funcionamento. E a gestão ela precisa estar operando em todos os aspectos. Gil Reis ligado aqui também, Simone Nunes abraçando, Fabiane Pinheiro também ligada e abraçando, Fernando Cardoso ligadinho também, José Alfredo Souza também ligadinho e te parabenizando também, parabenizando aí a gestão do professor Emerson e naturalmente o trabalho do portal criativoonline.com.br. Você falou uma coisa que é extremamente importante, que é a circulação de recursos. As bolsas das mais diversas, aí eu me refiro à Bolsa Família e naturalmente agora, nesse momento importante que nós estamos vivendo, importante ela falando de injeção de recursos públicos, né? No momento em que se discute, por exemplo, a ampliação de verba pública para a campanha eleitoral e tem dado muita polêmica lá em Brasília, e não podia ser diferente, porque a necessidade de financiar as campanhas políticas, elas não podem acontecer em detrimento contrário à necessidade da ampliação desses auxílios. E são esses auxílios que movimentam os pequenos comércios, né? Quando um comerciante abre a boca para dizer, bom, a bolsa, e às vezes até abre, né? A bolsa é uma esmola, mas é esse recurso que movimenta o pequeno comércio. É esse recurso que movimenta os pequenos municípios. Lá não é diferente, estamos falando de um município que tem pouco mais de 10 mil habitantes, 11 mil habitantes. 11 mil habitantes, por aí. Então, perfeito. Eu acho, rapaz, que
que a economia do município ela precisa estar em pleno movimento. A prefeitura precisa se sentir responsável por ajudar a aquecer a economia interna do município. É por isso que a gente tem investido tanto no setor produtivo, nessa questão do pequeno agricultor, da agricultura familiar, com a política pública no campo, é a geração de emprego e renda, é a assistência, precisa acontecer essa movimentação que precisa ser constante ao tempo todo, né? Eu não canso de dizer isso. Santa Inês veio ter a primeira Secretaria de Agricultura no ano de 2017. Um município é eminentemente agrícola, né? Porque a maior parte da população está na zona rural, né? Pois é, ou seja, nós temos uma zona rural pequena. Lá em população. Agora, assim, o homem praticava com uma frequência muito grande o êxodo rural, porque as políticas públicas não chegavam ao campo. A gente está invertindo isso. Mas você fala pequena em termos de população, né? Não de extensão territorial. Até de extensão territorial. Quando você compara com outros municípios, mas a zona urbana, naturalmente, o perímetro urbano é menor do que o perímetro rural lá em Santa Inês. Sim, claro. Isso, geograficamente quando você falando, compara com outros municípios sim, aqui. Mas a gente precisa levar o homem para o setor produtivo. Sim. Porque, quer dizer, nós incentivamos isso na primeira gestão e nessa segunda gestão nós vamos fazer ainda muita coisa na Secretaria de Agricultura, sobretudo em prol dos agricultores familiares. A gente tem corrido muito atrás desses projetos, tem dado certo, tem muita novidade para a gente apresentar à nossa comunidade e a gente tem que trabalhar com esse foco de aquecer a economia local, porque ela gera renda. Se gera renda, gera emprego, compreende? Então, assim, a gente é de dar a vara e o anzol. A gente não é de dar o peixe. Mas a gente precisa criar alternativa de barragens para que as pessoas possam pescar. Senão fica difícil. Agora sim, em termos dos programas sociais, Bolsa Família, eu sou muito a favor, né? E assim, a gente precisa entender que muitas famílias que recebem Bolsa Família hoje, que também é marginalizada às vezes, sofre discriminação, sofre preconceito, a gente não pode esquecer que muitas dessas famílias são vítimas de outros projetos. São projetos que são constituídos para beneficiar poucos em detrimento de muitos. Ou seja, para beneficiar o filhinho de fulano, o riquinho dali, o comerciante só dali. E quem fica em volta disso sofre. Se sobrar migalhas, vai comer. Se não sobrar, fica com fome. Então essas pessoas são vítimas de um projeto, de um sistema que fora montado com aquele objetivo. É um projeto do mal. Então essas pessoas que são vítimas, elas precisam ser reparadas de alguma forma. Se são políticas reparatórias, vão demorar muito tempo para reparar Pois é. Então a gente primeiro precisa fazer com que eles entendam que as políticas públicas, ao chegarem até a cada um, são direitos. Não são migalhas, compreende? Não são favores, são direitos. Inclusive, mesmo que seja através da política de assistência social. Sim. Mas são direitos. A Bolsa Família é um direito, movimenta a economia. Né? Santa Inês, ano só de Bolsa Família, recebe mais de 15 milhões. É 15 milhões que roda ali. Que circula no município. Que circula ali. Eu sou a favor de aumentar. Eu tenho um pensamento, eu estou nesse momento como político, mas tenho um pensamento radical em relação a fundo eleitoral. Não é que eu sou completamente contra, cara, a qualquer valor. Eu não entendo que as campanhas precisam ser financiadas. Eu sei que acontece isso em todo lugar, né? Mas nós precisamos propor à comunidade um diálogo diferente, para que a comunidade possa entender isso também. E o gestor também tem a responsabilidade sobre aquilo que ele propôs, porque quando você tem um recurso maior, você compra, entre aspas, o voto, você não tem nenhum compromisso em devolver em serviço para a sociedade. Perfeitamente, né? Cara. E não há reparo nessas injustiças que nós aqui estamos falando, maior do que a própria conscientização dessas pessoas.
Ou seja, para que a cidade, eu digo isso sempre, para que a cidade possa mudar, as mentalidades precisam também mudar, acompanhar essa evolução. Graças a Deus, em Santa Inês tem acontecido isso. A gente tem falado isso em todos os lugares que nós vamos do município e a população tem entendido. Claro que é um processo, Sim. né? Mas tem entendido. É desconstruir um processo para criar um outro, desconstruir uma cultura para criar uma outra. Isso demanda tempo. Perfeitamente. Só que assim, você criar essa mentalidade de crescimento nas pessoas só traz benefício. Só traz benefício. E vão, com esse crescimento, evoluir e deixar de ser vítima de um processo, de um projeto, de um sistema que só faz o mal para todos, né? Foram quase 3 milhões de recursos públicos financiando as eleições no ano passado e a gente fala sempre o seguinte, nós temos, por exemplo, um dos melhores mecanismos eleitorais do mundo, que é a urna eletrônica, mas o processo é extremamente equivocado, assim como nós temos o SUS. Muitos países não têm o SUS, mas infelizmente nós temos que regular porque não há vaga para todos. Na universidade nós temos que prestar o vestibular, porque também não há vagas para todos e nós deveríamos universalizar também, ter a vaga para todos, né? Lamentavelmente. O processo precisa ser discutido sempre. E isso, Magno, eu queria acrescentar nesse momento, dessa questão de universalização que você fala, sobre a questão da imprensa. Nós estamos discutindo nesse instante sobre credibilidade da imprensa. Não tem jeito, cara. A imprensa está próximo de todas as pessoas, todos os dias, por diversos tipos de formas, maneiras e ferramentas. Se a imprensa de credibilidade chega até as pessoas, ajuda muito, porque ela tem uma influência gigantesca no pensamento das pessoas. Infelizmente, o contrário também é verdade. Quando a má imprensa, as fake news, as mentiras, as inverdades, chegam também a essas pessoas, causam um prejuízo enorme. Por isso, eu parabenizo a Criativa Online e reitero, é muito importante a gente estar discutindo a credibilidade da imprensa, porque precisa chegar de forma real, verídica, séria, construtiva, até a todas as pessoas. A credibilidade de todos os profissionais, assim como todos os políticos também não são iguais, né? Existem aqueles que de fato fazem um trabalho diferenciado. Simone Nunes chegando para assistir, Fabiane Pinheiro também, Fernando Cardoso ligado, José Alfredo ligadinho também, César Nunes ligadinho também, Regina Silva ligada, Ana Santos ligadinha também. Eu acho que a Aninha aqui é porque eu não abri aqui o perfil, parece que é a Aninha de lá de Santa Inês, eu fiz pedagogia com ela, se não me engano, não tenho certeza, viu? Ela sempre nos acompanha também, trabalha lá na Secretaria Municipal de Educação. Fabiane Pinheiro de volta, Zinha Santos também ligadinha, deixa eu descer aqui, Sônia Farias ligada, Tereza Moura também, muita gente assistindo. Gilmar Castro, que está lá na região metropolitana de Salvador, também acompanhando, foi candidato a prefeito aqui, a vereador aqui em São Miguel das Matas. Rosimeire Nascimento também ligadinha, Edileuza Oliveira Magalhães, parabéns professor. Edileuza é de lá de Castro Alves, ela está em Castro Alves, de Castro Alves, está oh meu Deus, às vezes dá um branco na gente, né? Ao vivo tem destas coisas, está lá depois de Santo Antônio de Jesus, em Cruz das Almas, morando em Cruz das Almas. Trabalhei com ela lá em Santa Terezinha. Rosimari Nascimento também ligada aqui na Criativa, Rosa Andrade, olha quanta gente. Fernando Cardoso, Edvan Pereira dizendo que o professor está de parabéns. Rosa Andrade, te parabenizando também. Rosimeire Nascimento, cadê? Deixa eu descer aqui. Enfim, muita gente que vai assistindo aí, vai acompanhando, que bom, isso é bacana. Agradeço muitíssimo. A gestão de Santa Inês, ela tem transcedido para além dos limites municipais de Santa Inês, isso é bacana, tem servido de exemplo para municípios, inclusive fora do território de identidade do Vale do Jiquiriçá. Sem dúvida, rapaz, e assim, a gente tem esse interesse, sabe, Magno? Nós temos interesse de aprovar ideias exitosas, nós temos interesse de que pessoas vejam que é possível fazer e que façam também. Porque há muita preocupação com quem inventou a roda. Eu acho que não é por quem aí. vê primeiro faz galinha, não interessa assim, muito isso, né? Eu ando em tantos lugares e vejo em determinados lugares ideias tão boas que não é que eu devo copiar, eu devo adequar a minha realidade e fazer cópia, porque as ideias elas precisam ser somadas e construídas em prol da comunidade. Então, graças a Deus, Santa Inês tem se destacado nesse âmbito da gestão, as pessoas têm visto isso, têm ido a Santa Inês, têm conversado com a gente, e a gente sempre faz o maior prazer
tanto de compartilhar as ideias exitosas, quanto de incansavelmente não parar de correr atrás para trazer mais benefícios para a nossa comunidade. Merinelli dando boa tarde aqui, Sandra Nascimento chegando para assistir, Rosimeire Nascimento dizendo somos privilegiados com esse gestor, Jussiara Souza chegando para assistir, Luiz Carlos também, Simone Nunes voltando para acompanhar. Antes de ontem eu ouvi o Júlio Pinheiro, Júlio, já estamos agendando com o Júlio, que é de Amargosa, mas o Sandro que é de Brejões, município não tão distante lá de Santo Inês, e eu perguntava a Sandro como é que essa conta consegue ser fechada, eu digo com relação aos consórcios, porque a gente sabe que vocês também não têm muitas alternativas, mas lamentavelmente também os prefeitos cederam à pressão do governo do estado no que se refere a compartilhamento de responsabilidades. Digo compartilhamento por quê? Porque em se tratando de consórcio de saúde, a vocês cabe a atenção básica, mas vocês não vão deixar de forma nenhuma de atender a média e alta complexidade. Lamentavelmente, ninguém morre no estado ou na União, embora os municípios estejam nessas esferas. Quando alguém precisa de saúde, bate na porta do prefeito ou do vereador, e não do secretário da Saúde, Fábio Vilas Boas, e do governador do estado, Rui Costa. A questão dos consórcios também de prefeitos com relação à infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura do Estado acabou se desfazendo de uma série de ações e transferindo, no nosso caso do Vale de Griçá, para o Mercovale, mas outros consórcios também. Vai chegar um dia que essa conta não vai bater, os municípios não vão ter como arcar com essas responsabilidades, prefeito? Eu não tenho nenhuma dúvida que vai chegar esse dia, tá? Mas eu queria explicitar o meu pensamento de uma forma mais ampla sobre essa situação. Primeiro, saúde é saúde, não precisa nem adjetivar. E saúde é tripartite. Cabe a todas as esferas da gestão, federal, estadual e municipal. Precisa ser compreendido que todos precisam ajudar. Perfeito? Porque a necessidade é muito grande. É um outro olhar, tripartite. E assim, a partir de que você tenha, quanto mais oferta você tem, mais demanda você tem. E nós temos uma população, de uma forma geral, sobretudo nesse momento, muito adoecida, cara, de vários problemas e que precisa de assistência. Então, saúde é fundamental, a gente precisa discutir isso. Essa questão dos consórcios, Magno, eu vejo os consórcios diferente um pouco do que geralmente tem acontecido, tá? Eu acho que na mão dos consórcios, nosso consórcio mesmo são 20 municípios. Na mão dos consórcios está um poder. Santo Inês compactuou com Santo Antônio ou com Jequié? Porque tem alguns municípios do Vale que, em que se refere à saúde, pactuaram com Jequié. De saúde nós pertencemos a Jequié. A Jequié, não a Santo que é Antônio metade do território do Vale do Jiquiriçá. É pela relação de proximidade, né? Com a metade do Rio de Também, Contas, né? Sim. Então a nossa policlínica, neste caso, Jequié. é lá. Então assim, como eu falava, os consórcios têm um poder gigantesco na mão, mas precisa saber gerir isso, precisa saber usar isso. E eu falo isso na esfera desde os municípios aos estados. Nessa parceria que vai e volta, é parceria mesmo. Sim. Senão não funciona. É regime de colaboração na forma da lei, como diz a Constituição, ou deveria ser. Senão também não é parceria. Sim. Tem alguém se aproveitando disso, entende? Mas, Magno, pense comigo. Nós temos um território com 20 municípios. Pense aí, 20 municípios comprando remédio da farmácia básica. Isoladamente. Individualmente, né? E coletivamente. A diferença é muito grande. Você vai ganhar um poder de negociação incrivelmente superior. Sim. E isso quem vai ganhar é a população. Compreendeu? Pneu, que é um item comum. O problema não está no consórcio, é como você utiliza essa ferramenta. Lógico, é administração, entende? Até quando você sobe ao governo estadual ou sobe ao governo federal, uma coisa é você subir com as solicitações de um município, é um prefeito, é uma comunidade, e 20. Quando tem a marcha dos prefeitos, como vai acontecer agora, né? Perfeito, eu acho que é preciso pensar melhor sobre essa questão do consórcio, usar o poder que tem, obviamente que abrir mão de algumas coisas que às vezes são até impostas e não deve ser por aí, né? Você acabou de citar em relação a isso, mas assim, se a gente pode trabalhar de forma coletiva,
Vamos trabalhar, cara. E é no processo que se discute, né? Você vai melhorando dia após dia, é por aí, né? Perfeitamente. Agora, eu posso garantir a você que, infelizmente, essa força coletiva a qual eu me refiro ainda está longe de acontecer da forma que eu gostaria que acontecesse. O professor veio por Laje ou veio por Amargosa aqui por... Eu vim por Amargosa, que eu vim de Nova Pegou Itarama. o trecho da BA 539 entre o entroncamento de São Miguel das Matas até São Miguel das Matas. Sim, Exatamente. Daqui para Laje também é uma estrada de chão, mas é uma BA, é uma rodovia estadual. A gente, inclusive, hoje pela manhã colocamos uma matéria sobre essa BA 539 entre o entroncamento de São Miguel das Matas e São Miguel das Matas, um serviço que é feito pelo Mercovalho, o consórcio de prefeitos, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda precisa melhorar muito nesse sentido. Menos de 2 meses de manutenção, o professor já encontrou vários buracos na rodovia. Claro que é um tempo chuvoso, é claro que tem chovido, mas é preciso repensar um pouco também com relação a esses serviços que são realizados, sobretudo do ponto de vista estrutural, da infraestrutura, porque senão, não digo dinheiro público jogado pelo ralo, mas que poderia ser melhor aproveitado, né? Mas que é dinheiro público. Sim. Então, se é dinheiro público, o gestor, o prefeito, seja lá quem for, está no encargo de administrar o dinheiro do povo, da população. A população precisa olhar isso. Se o gestor está administrando bem o seu dinheiro, compreende? O povo tem que tratar o dinheiro público dessa forma. É o meu dinheiro público, compreende? Se o gestor está administrando bem o dinheiro que é da coletividade, ótimo. Se não, é preciso fazer mudanças. Verdade. Perfeito? À tua disposição mais uma vez para que julgar necessário. Agradecer aqui o bate-papo com o professor Emerson Eloy aqui na redação da criativaonline.com.br. Cumpriu várias pautas hoje pela manhã, saiu cedinho de casa, está por aqui. Tem outras pautas tantas ainda para cumprir no dia de hoje. Ele dizia o seguinte, assim que chegou aqui em São Miguel das Matas na redação: vida de político é assim mesmo, né? A gente precisa entender que é necessário abrir mão de algumas questões ou de várias questões em prol da coletividade, em prol do bem comum, que é naturalmente a melhora dos municípios nos quais vocês representam. Mais uma vez, muito obrigado. Eu não tenho dúvida, Magno, que as relações são muito importantes, tá? Então, o fato de eu estar aqui hoje na Criativa Online, agradecer a você por nos receber aqui e fazermos esse diálogo, né? Vamos estar felizes também quando os senhores puderem ir a Santa Inês, nos visitar, lá serão bem recebidos, eu não tenho dúvida. Mas assim, essas relações é importante, a gente precisa correr mesmo. Eu costumo dizer sempre que a gestão pública foi uma oportunidade que eu tive por um determinado tempo de correr bastante para fazer o melhor para as pessoas que acreditaram na gente, compreende? Então, é por isso que eu vivo o tempo todo correndo para a gente conseguir a maior quantidade de benefícios para entregar à população. E essa fala é muito importante porque às vezes a população procura por o prefeito na prefeitura e em algum momento talvez não encontre. E precisa, talvez, em algum momento ir na casa do prefeito, ou até às vezes não conseguem fazer isso, mas essa fala é importante, ratifico, para que a sociedade compreenda, a população de Santa Inês, nesse caso específico, compreenda de que quando o prefeito sai da cidade, ele sai para buscar melhoras, para oportunizar, para vislumbrar melhoras para o próprio município e para aquelas pessoas que estão também procurando os prefeitos, e é por isso que existem os secretários, é por isso que existem as equipes de gestões dentro da gestão maior, né? Perfeitamente. Você precisa montar um corpo estruturado para isso, né? Porque se o prefeito ficar no seu município esperando as coisas chegarem até lá, também não vão chegar. Tem que correr atrás mesmo. E quando estiver no município, entender isso em relação à nossa forma de gestão. Não há nenhuma possibilidade de fazer uma boa gestão se não for ouvindo as pessoas. E o lugar de ouvir as pessoas é no meio das pessoas, nas ruas. Então, ouvir, interpretar, correr atrás, ouvir as reclamações, as sugestões, é muito importante. Política de gabinete hoje não cabe mais, né? Não cabe, só gabinete, digo. Não cabe. Gabinete é para papel. Compreende? A gente precisa estar fazendo a gestão no meio das pessoas, porque tem mais resultado em todos os aspectos. Isso é fundamental. E quando a gente sai para viajar, sai em nome do município, que a gente está fazendo a gestão, no meu caso, Santa Inês, e precisamos trazer
melhoras, isso aí é indiscutível. Abraço mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado, amigo. Felicidades. Pronto. Seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e, é claro, o coração onde for preciso, levando muita informação para você. Portal criativoonline.com.br, 18 anos de história no mês de outubro. Abraço a todos. Tchau, galera.